Bom dia! Falaremos hoje sobre juros bancários em contratos empresariais. Se você tem interesse nessa matéria, você que é empresário, empresária, nós vamos falar hoje especificamente sobre contratos bancários, sobre juros em contratos bancários empresariais, tá? Então seria importante você permanecer conosco aqui, porque vamos dar vários detalhes sobre esse tipo de contratação, até porque é importante para todo empresário, toda empresária que... Por que ele está me mandando uma mensagenzinha aqui? Ok, entendi. Tá. É muito importante para os empresários, empresárias terem uma noção do que é um contrato, de como ele funciona, inclusive das abusividades desses contratos. É disso que vamos falar hoje, especificamente. Meu nome é Luiz Fernando, para quem não me conhece. Sou advogado há mais de 20 anos na área de direito empresarial e bancário. E hoje, nesta manhã, vamos dizer assim, que ainda nem amanheceu, mas está bem frio, né, vamos falar sobre estes contratos bancários. Então, eu resolvi estruturar aqui a nossa live aqui, estruturar passo a passo, tá? Vários passos que nós temos aqui, e hoje é bastante coisa que vamos ter que falar. Então, vamos lá. Bom, antes da gente falar propriamente dos abusos que os bancos cometem, a gente primeiro precisa ter um aspecto, entender um pouquinho as fases do contrato, de todo o contrato empresarial bancário. Ah, e mais um detalhe, hoje vamos falar aqui de contrato empresarial. Não falaremos de contratos de pessoa física, consumidor. Tá? É específico para empresários, para pessoa jurídica. Perfeito? Ainda mais porque essa aqui é o nosso foco. Auxiliar empresários e empresárias a ter uma visão melhor do negócio. Tá? Então, de uma maneira geral, todo e qualquer contrato, seja ele qual for, tá? Capital de giro, conta garantida, cheque especial, crédito rotativo, todos eles sempre terão duas fases distintas. Duas fases. A primeira fase que nós chamamos de fase da normalidade e a segunda fase que é a fase do inadimplemento. Esses nomes já são bem sugestivos e é muito fácil entendê-los. Tá? Basicamente, o período da normalidade é o período em que o contrato ele está... É aquele período que você está pagando o contrato. Normalmente, sem nenhum problema de inadimplemento. E o segundo período é o período da inadimplência. Então, são sobre esses duas fases que nós vamos discorrer um pouco para um melhor entendimento. Perfeito? Período da normalidade. No período da normalidade, o que incide de juros nestes contratos são juros que nós denominamos juros remuneratórios. E o que são juros remuneratórios, para quem não sabe? Normalmente todo mundo sabe que são juros remuneratórios. Mas, para quem não conhece, juros remuneratórios são aqueles juros que você tem que pagar ao banco, a instituição financeira, por conta do empréstimo do capital. Ele te emprestou um capital, R$100.000, por exemplo, e ele tem que ser remunerado, tanto pelo risco dele ter te emprestado dinheiro, como pelo fato dele ter tirado o dinheiro do próprio bolso, o banco, e ter te emprestado. Então ele tem uma remuneração. E essa remuneração é a taxa de juros, são os juros, representados por uma taxa, que estão em todos os contratos bancários. Taxa de juros. Nesse período da normalidade, o que a doutrina, a jurisprudência, os tribunais mais têm problemas é em definir a definição do máximo dessa taxa de juros. E aí é que reside o grande nó. Tá? Então é isso que a gente vai tentar explicar agora. Então, pergunta: qual é a taxa máxima de juros que um banco pode cobrar? A resposta:
vamos dizer assim, os tribunais eles não dão uma resposta direta, eles dão uma resposta ao contrário. Então eles vão dizer assim, o que o banco pode fazer. Então essa resposta ela está basicamente em duas súmulas. Uma do STF, Supremo Tribunal Federal, e outra do STJ. Eu vou ler a súmula aqui do STF, súmula 596. As disposições do decreto 22626 de 1933, recente, hein, gente? Não se aplicam às taxas de juros. Não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional. E a súmula 382 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, diz: a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade. Bom, o que isso significa? Traduzindo, existe uma lei chamada Lei da Usura, que é esse decreto 22626 de 1933. Ele dispõe que o máximo que pode ser cobrado de juros remuneratórios é 12% ao ano. Só que, para os bancos, instituições financeiras em geral, não se aplica estas disposições. É isso que está dizendo a súmula do Supremo Tribunal Federal e essa súmula também do STJ. Entendem que não se aplica. Então, o banco não está limitado a cobrar apenas 12% de juros no período da normalidade. Ele pode cobrar mais. Então, você deve estar perguntando, então quem que disciplina isso? Bom, a própria súmula, ela coloca aqui para instituições que integram o sistema financeiro nacional. Então, o que vale, quem disciplina isso, é o sistema financeiro nacional, por conta de resoluções que ele emana, aplicadas pelo Banco Central, Bacen, Banco Central do Brasil. Então, de uma maneira assim, trocando em poucas palavras, quem regulamenta isso é o Bacen. Vamos dizer assim, Conselho Nacional Monetário via Bacen. Perfeito? Então, essa que é a ideia de todos os contratos. Limitação, não existe uma limitação. Ele disciplina apenas critérios. Esse que é o problema. Ele não fala, olha, a taxa de juros para tal é tanto. Para tal operação capital de giro é tanto. Não, ele não fala isso. A única coisa que se tem de norte durante tudo isso são as taxas médias de mercado que o Bacen ele fornece essas taxas mensalmente. São a média que os bancos estão cobrando. Mas ele mesmo não disciplina, fala, olha, o banco, ainda mais porque não tem como o Bacen ele disciplinar uma taxa de juros única, porque cada banco tem uma taxa de captação de recursos para ele. Então tem bancos que tem que pagar o depósito interbancário, eles têm uma cotação mais alta de captação de recursos, então é mais complicado, não tem como o Banco Central disciplinar, falar, olha, o máximo é tanto. Então ele faz isso a posterior, ele coloca uma média que foi de todo o período, uma média informativa de todo esse período, do período de onde ser mensal, que ele está disciplinando todo mês, vai lá, dizendo qual que é a taxa de juros daquele período, conta garantida, crédito rotativo, enfim, com as nomenclaturas específicas, tá? Mas isso tem algumas exceções. Pelo fato disso ser encargo do Sistema Financeiro Nacional, o Sistema Financeiro Nacional tem algumas modalidades que ele não disciplinou até hoje, que são os casos das cédulas de crédito rural, industrial e comercial. Nestes casos permanecem o limite de 12%, porque se aplica a lei de usura ante a falta de disposição em contrário pelo Conselho Monetário Nacional. Perfeito?
Então esse que é o ponto importante aqui da parte da normalidade. Os juros são livres. Isso que tem que ser, o empresário tem que entender, os juros nas operações bancárias são livres. Inclusive também é livre a capitalização de juros, desde que prevista no contrato. Esse que também é um ponto muito importante. Tem que estar prevista contratualmente a capitalização dos juros. Porque tem uma súmula, a súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte: é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000. Ou seja, a capitalização de juros, isso que a gente chama de juros sobre juros, e muita gente fala é abuso bancário, se tiver previsto contratualmente, a periodicidade pode ser até diária, desde que esteja previsto contratualmente, é permitido. Ok? Então, resumindo o período que nós falamos, o período aqui da normalidade, é isso que é importante você, empresária e empresário, ter em mente. Perfeito? Juros são livres e também a periodicidade, desde que estipulado contratualmente. Perfeito? No período de inadimplência, que é um período que você, empresário ou empresária, não conseguiram honrar com o compromisso, com o pagamento desse contrato. O que é que vai incidir? Juros moratórios, que são juros de mora. Juros pelo atraso de pagamento. Multa, a multa prevista no contrato. Correção monetária, normal. E também juros remuneratórios. Nessa fase, por que juros remuneratórios ainda? Porque você ainda não pagou o capital do banco que você tirou emprestado. Então ele tem direito ainda de cobrar também juros moratórios, cumulado com juros remuneratórios. Esses dois. Só que nesse ponto aqui tem uma diferença. A jurisprudência, a legislação, vamos dizer assim, já está muito pacificada com relação ao que pode ser cobrado e os limites. Então, nesse ponto, já temos mais segurança jurídica. Não é uma coisa assim que é o Conselho Monetário que vai definir e tal. Já tem vamos dizer assim, um guia melhor. Correto? Então, vamos lá. Via de regra, isso é regra, os juros moratórios estão limitados a 12% ao ano. Perfeito? Que é o que diz a súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, o que daria 12% ao ano. Tá? Nesse período, como eu disse, também já pode ter incidência de juros remuneratórios. Só que aí os juros remuneratórios eles também vão ter uma limitação, que está dizendo a súmula número 296, que eu vou ler aqui. Os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central, limitada ao percentual contratado. Lembra que nós falamos que o Banco Central limite as taxas médias? Então, nesse caso, os juros remuneratórios estão atrelados a esta taxa média. Ou ao limite contratado, o que for mais benéfico. Nesse caso, para o tomador do crédito. Que eu não vou dizer o consumidor, mas você empresária e empresário. Perfeito? E tem também nesse período de normalidade, alguns contratos que falam de comissão de permanência. Em caso de comissão de permanência, o valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios. Ou seja, o banco ele tem que definir se ele quer cobrar taxa de cobrança de comissão de permanência ou juros remuneratórios e juros moratórios. Uma coisa exclui a outra. Não pode ter comissão de permanência, mas juros moratórios, juros remuneratórios. Não, isso é vedado. E também a multa contratual, também nesse caso, ela é excluída.
Então, muita atenção aí, você que é empresário, você tem isso no contrato. Isso é nulo, perfeito? Bom, então esse aqui é um panorama geral. E agora você deve estar perguntando aqui, que é a pergunta que não quer calar, né? Quando que eu, empresário, posso alegar que o contrato é abusivo? Esta que é a melhor pergunta. E é isso que agora a gente vai dar alguns exemplos aqui. A melhor forma de falar disso realmente é só com alguns exemplos. Embora com exemplos a gente não consiga fechar tudo, mas a gente vai dar uma boa noção para vocês todos do que é. Por isso que é importante vocês ficarem até o final, porque agora que a coisa começa a ficar boa. Perfeito? Bom, vocês já devem ter visto que, dependendo do banco que vocês têm conta, acontece todo tipo de atrocidade. Tá? Isso é normal. Tem bancos que são corretos, fazem as coisas de jeitinho, e tem bancos, gerentes, procedimentos que às vezes eles são atropelados. Tá? Isso é normal. Então vamos falar aqui de um caso que cabe aí falar em abusividade de contrato e revisão de juros, dos juros cobrados. Perfeito? Primeiro, quando o contrato sem previsão de taxa de juros. O que seria isso? Fala, mas espera aí, um contrato sem previsão de taxa de juros? Sim, temos. E o exemplo mais visual que vocês podem ter é o contrato de abertura de crédito em conta corrente, mais conhecido pelo vulgo de cheque especial. Cheque especial você contrata e não tem uma taxa específica. As taxas são variáveis. Dependendo do mês, tem uma taxa diferente. Não é assim? Você até no contrato tem uma taxa lá estipulada, mas depois você vai ver que vai ter uma disposição lá que vai falar que as taxas são variáveis. Por quê? Porque realmente é um valor flutuante no mercado. É uma operação flutuante. Então, os juros também flutuam. Neste caso, é um caso de revisão. E também um outro caso, quando não tem um contrato que fale sobre os juros. A taxa de juros que você está cobrando. Mas isso pode? Então, com uma contratação de serviço de um contrato bancário sem um papel assinado, acontece muito também. Muito. Quantas vezes você já não atendeu, o seu gerente não te ligou, você falou com o gerente, ele te falou de um produto, de um serviço, você acabou contratando, ele ficou de te mandar vir e não mandou. Acontece. Acontece muito. Você fala com o seu gerente, ele fala, não, então tá, beleza, está contratado aqui, depois você passa aqui, assina. Ou depois ele te manda um papel e você não assina e fica valendo. Acontece bastante, a gente pega muito isso aqui. Pegamos muito, isso é muito comum. Então, nessas hipóteses em que não se tem uma taxa específica, a taxa de juros no contrato, não se tem como o banco demonstrar qual que é esta taxa específica, o que diz uma súmula que é de número 530? Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação, ou seja, ausência de contrato, ou pela falta de juntada do instrumento no processo, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Então, nesses casos, suponhamos que o banco ele esteja cobrando uma taxa abusiva além da média divulgada pelo Bacen, o banco não tendo um contrato assinado ou uma taxa específica no contrato. Se você lê o seu contrato e vê que não tem uma taxa específica e o banco está cobrando além da média divulgada pelo Bacen, você pode arguir a abusividade desse contrato. É entendido como um contrato abusivo. Perfeito? Outra hipótese. Isso aqui também é muito comum em quem toma crédito em cooperativa. Mais comum em cooperativa. Que é a acumulação dos juros remuneratórios com CDI.
que são as cédulas interbancárias, de depósito interbancário. O que acontece é que é ilegal, conforme tem uma súmula do número 176 do Superior Tribunal de Justiça, que diz assim: é ilegal a fixação de taxa de juros vinculada ao certificado de depósito interbancário, por ser a CETIP responsável por sua apuração e divulgação. O que isso quer dizer? Muitas vezes você pega um contrato, você vai assinar um contrato que você vai ver assim, essa cooperativa ou este banco está me dando um crédito muito mais barato, uma taxa muito mais em conta, mas você vai ver que lá está juros 1,8% ao mês mais CDI. Aí você pode ter certeza que essa taxa não vai ser menor, com certeza. Vai ser muito maior do que aquilo que você pensa. E nessas hipóteses, ocorrendo isso, a jurisprudência dominante, pacificada, entende que isto é ilegal. Não pode. Então vai se excluir o CDI. E esta conta vai ficar realmente depois para você muito mais barata, porque você pode abater. Então se a tua taxa efetiva é 1,2%, mas com CDI vai para 2,5%, praticamente quando você estiver no meio do contrato, você já vai ter pago ele inteiro, vamos dizer assim. Então você pode abater já todas essas parcelas que foram cobradas a mais. Isso reduz muito o teu contrato e auxilia muito, né? Desafoga o pescoço, coitado do próprio empresário que está aí, né? Fazendo malabarismo nessa época de pandemia. Certo? Outra coisa também que dá ensejo à anulação, né? Ao entendimento de abusos contratuais, é o acúmulo de comissão de permanência, como eu tinha falado anteriormente, que o STJ não permite a cobrança de comissão de permanência acumulada com outros encargos moratórios, ou seja, ou ele cobra juros remuneratórios, juros moratórios, remuneratórios e multa, ou ele cobra a comissão de permanência. Isso está na súmula 296 do STJ. Perfeito? Outra malandragem que o banco faz muito, isso também não é permitido, que é a amortização parcial. Muitos contratos bancários, a maioria, eles são debitados em conta corrente. Só que às vezes a empresa ela não tem um saldo suficiente naquele dia em que as parcelas vão vencer, ela só tem um valor parcial. E o banco acaba debitando amortiza apenas os juros. Ele não amortiza o principal e deixa para cobrar os juros deste principal no outro mês. Isso não pode? Não pode. Porque ele está cobrando os juros 2 vezes sobre o mesmo principal. Então isso também é uma coisa que empresário tem que ter muita atenção e banco faz bastante. Correto? Bom, com relação a juros, a gente vai voltar a falar também sobre a questão dos juros um pouquinho. Daqui a pouquinho, agora vamos fazer um gancho só para falar de algumas tarifas. De algumas tarifas que não podem ser cobradas. Que também o banco adora cobrar, esfolar o cliente nas tarifas. Não. Vou ler aqui uma súmula 565 do STJ. A pactuação das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê ou outra denominação para o mesmo fato gerador é válida apenas nos contratos anteriores ao início da vigência da resolução CMN 3518 de 2007. O que isso quer dizer? Se o banco está cobrando para você uma taxa de abertura de crédito, não pode ser cobrado. E normalmente o banco cobra quando você faz o seu contrato bancário. Você vai ver que tem uma taxa de abertura de crédito lá no campinho. Ele debita já essa taxa de abertura de crédito. Isso não pode, isso tem que ser restituído para você.
A tarifa de abertura de crédito, no entanto, ela pode ser cobrada uma única vez quando você ainda não é cliente. Então, se você já é cliente, já tem relacionamento com o banco, você não pode ser cobrado novamente, porque ele já te conhece, ele já abriu um crédito para você anteriormente. Então, ele só pode cobrar isso na primeira vez. Então, esclarecendo melhor, essas taxas de abertura de crédito só pode ser cobrado na primeira vez em que você tomou um crédito. Para todo contrato, em todo contrato não pode. Isso é vedado. Tá? Que é o que diz a súmula 566 do STJ. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da resolução CMN 3518 de 2007, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No início do relacionamento. Depois, não. Perfeito? Tarifa de atualização de cadastro. Isso também é outra coisa. Tarifa que o banco às vezes cobra. Vamos fazer um contrato aqui, vamos atualizar o seu cadastro. E cobra uma tarifa por isso. Não pode. Na verdade, ele está disfarçando aqui, ele está colocando aqui uma tarifa de abertura de crédito disfarçada de uma atualização de cadastro. É isso que ele está fazendo. Não pode. Isso é ilegal por parte do banco. Perfeito? Então, assim, são algumas tarifinhas só que nós abordamos aqui como um gancho para você, empresário também saber o que está acontecendo. Bom, vamos lá. O que temos mais a falar? Deixa eu tomar primeiro uma aguinha aqui, vai. Bom, fora esses casos específicos que nós já demos aqui, alguns exemplos, a grande questão é que a maior parte dos abusos eles têm que ser apurados vendo o contrato passo a passo. Não tem assim ainda uma fórmula específica que você possa dizer assim, meu contrato é abusivo. Você tem que analisar o contrato na maior parte das vezes. Tem que ser feita uma análise, uma leitura deste contrato. Analisá-lo. Porque muitas vezes o banco está escrito uma coisa no teu contrato e o banco está aplicando outra. Você está aplicando outra. Então a melhor coisa é você encaminhar, se você está com um problema de dificuldade de pagar o contrato, antes da bomba estourar, antes de você não conseguir pagar, já procure um profissional, ou se você tiver até mesmo um profissional bom de cálculos na tua empresa, encaminhe para ele e fala, calcule isso aqui para mim, veja se o banco ele está aplicando corretamente tudo o que está no contrato. Se ele está aplicando da forma como está no contrato. Porque é muito normal. Já vi, isso é fato. Várias vezes o contrato especifica um valor e quando você vai ver, você acaba pagando outro valor de taxa. E você fala, mas isso pode acontecer? Acontece sim, porque às vezes vem uma resolução do próprio interno do próprio banco aumentando aquelas taxas e ele aumenta a sua taxa ao curso do contrato. Acontece. E você fala, nossa, quando você vai ver, você acha que você está pagando uma taxa e está pagando outra. Quando você pega o extrato analítico, você vai ver que uma taxa é diferente do que você contratou, a taxa efetiva é outra. Acontece muito. Previsão, como eu falei, de capitalização de juros fora da periodicidade estipulada pelo banco. O banco também adora fazer isso, coloca no contrato uma estipulação de capitalização de juros e aplica outra. A amortização de forma diferente do que está no contrato. Mas isso tudo você só vai conseguir ver e saber lendo o contrato e interpretando. E tudo isso se o contrato ele não estiver, se o banco não estiver aplicando exatamente o que está no contrato, é abusivo. Isso é abusivo e é entendimento pacificado. O banco ele tem liberdade de cobrar juros, mas ele tem que seguir exatamente o que está no contrato. Perfeito? Isso é muito importante. Ele tem que seguir o que está no contrato. Ele não pode mudar o contrato por normas internas ou falar, não, agora a taxa, aumentamos internamente a taxa para o teu contrato. Isso não existe. Não existe, não pode. Perfeito?
Bom, aí você pode estar perguntando, tá, mas eu já entendi tudo, eu sei que o banco pode, eu não estou vendo nenhum abuso aqui específico no meu contrato, o banco está seguindo a média de mercado, está fazendo a capitalização correta, está aplicando os juros corretos, não está cobrando comissão de permanência junto com juros moratórios, remuneratórios. O banco está fazendo tudo certinho. E agora? O que é que eu posso fazer? Nesse período de pandemia, que eu estou com a corda no pescoço. Nesses casos, embora, vamos dizer assim, esse aqui é um detalhe também muito, muito importante, tá? Que há muita confusão. O primeiro ponto que você, empresário, tem que ter em mente é que vocês não são consumidores. Muitas normas de consumidor, principalmente essa norma do superindividual, esta lei do superendividamento, valem para pessoas físicas e não para empresários, tá? Muito importante que vocês saberem que empresário, o que rege nas relações contratuais de empresários é a força obrigatória dos contratos. Força obrigatória dos contratos. Então, o banco, a relação entre você e o banco é uma relação, vamos dizer assim, entre aspas, de igual para igual, segundo o que diz a lei. Você só vai ter uma possibilidade de argumentar alguma coisa, uma fragilidade, quando você realmente efetivamente mostrar essa fragilidade, para você ter alguma mudança de readequação de taxas bancárias, tá? Então vamos lá, deixar esse ponto mais claro aqui. O que prevalece então nas situações bancárias com você, empresário, é que aquilo que assinou é aquilo que vai ser cumprido. Isso que você tem que ter na sua mente. Mas em algumas hipóteses, em algumas situações bem específicas, você pode argumentar e conseguir algum sucesso no Poder Judiciário, através de uma ação revisional, quando há uma disparidade muito grande entre aquele valor que você tomou e aquilo que você está efetivamente pagando. Então vamos colocar a bola no chão aqui para o entendimento ficar mais claro. Tá? Em se tratando de contratos empresariais bancários, há algumas situações que permitem a redução da taxa de juros, fora tudo aquilo que eu falei anteriormente. Quais seriam elas? Primeiro, você vai ter que mostrar que não tem correlação entre o dinheiro que você pegou e a atividade fim da empresa. Que você está numa situação de vulnerabilidade jurídica e também um desequilíbrio contratual. O grande problema disso tudo que eu estou dizendo aqui foi aquilo que eu falei agora há pouco. Você não é considerado consumidor, então, para a jurisprudência, para os tribunais, enfim, eles entendem que você, quando pegou o dinheiro, você pegou para investir na tua produção, para comprar insumos, maquinários. Então você não é o destinatário final desse dinheiro. O destinatário final do dinheiro não é você, porque você pegou aquele dinheiro para aplicar no teu negócio. Então a primeira coisa que a gente tem que demonstrar é essa desvinculação entre o negócio que você firmou e a tua atividade. Dizer, olha, peraí, embora eu tenha pego o dinheiro emprestado do banco para aplicar no meu negócio, eu sou realmente o destinatário final, porque a minha atividade fim não é uma atividade bancária. Eu não pego esse dinheiro para emprestar para outro, não é minha atividade fim, isso é uma atividade meio. Eu pego o dinheiro como um meio para a minha atividade. Há alguns juízes e alguns tribunais que aceitam esse tipo de argumentação, que entendem dessa forma. Mas, como eu falei, não é o entendimento majoritário.
A maior parte entende que empresário não é consumidor final. Ele pega esse dinheiro para investir no negócio próprio, então ele não teria direito a esse tipo de benesse da lei. Mas se a gente conseguir comprovar e falar, olha, eu peguei esse dinheiro, mas não é minha atividade fim, porque eu não sou um intermediador, não sou uma factory, não sou nada disso, eu sou um empresário que aplica o meu dinheiro em materiais para vender, a gente consegue demonstrar esta falta de correlação e conseguir um sucesso perante o Poder Judiciário. Tem que demonstrar também a vulnerabilidade jurídica, que você está vulnerável na situação financeira atual por conta da pandemia, que aí já entraria também no próprio desequilíbrio contratual, que está desequilibrado. Você contratou na época que você tinha um dinheiro, que você estava melhor financeiramente, mais estruturado financeiramente, mas agora você não está. Então, existe sim a possibilidade de se argumentar judicialmente e obter uma redução de taxa de juros pela taxa média do Bacen. Menos do que a taxa média do Bacen não se consegue, mas a redução para a taxa média se consegue, desde que demonstrado tudo isso, certo? Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, já estamos aqui um horário bem adiantado. Então, fazendo um resumo de tudo isto, podemos dizer assim, né, eu creio que deu para você empresário entender de uma maneira bem ampla, né, os detalhes dos seus contratos bancários empresariais, quando que eles são abusivos, quando que se pode argumentar uma abusividade. E eu espero ter aqui nesse vídeo auxiliado vocês de alguma forma a entender melhor esse cenário, a questão de juros, que a gente sabe que é o calcanhar, né, de Aquiles de todo empresário, as questões bancárias empresariais. A gente sabe disso. Quanto que é difícil o empresário se manter vivo pagando juros para bancos. Isso realmente é complicado. Eu sei disso porque eu já tive empresa, eu sei realmente, trabalho com empresas, eu sei do que eu estou dizendo. Bom, se você gostou, gostaria que você compartilhasse, deixasse um like, comentário se você tem alguma dúvida que eu não falei, alguma coisa que ficou no ar, que você queira saber, deixa o teu comentário, eu vou responder para você. E na quinta-feira agora, eu vou fazer uma live, continuar nessas lives e provavelmente nós vamos falar sobre execução dos contratos bancários. Esses contratos bancários, depois que entrou na fase de inadimplência, que nós conversamos hoje, como é que ele é tratado no Poder Judiciário, passo a passo no Poder Judiciário, para você entender o que vai acontecer com você quando você para de pagar um contrato bancário. Perfeito? Creio que é isso. Vamos ficando por aqui. Desejo a todos muito sucesso e prosperidade. Até a próxima.